Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África, o canal de entrevistas do nosso magazine online Mais África. Neste canal procuramos fazer entrevistas com personalidades que tenham algo a dizer, que falem sobre a África ou que tenham alguma coisa a ver com a África. É para isso que estamos aqui, ajudar a dar a conhecer a África não só aos africanos, como também ao resto do mundo. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e clicar no sininho para receber a informação das próximas entrevistas. Hoje a grande entrevista vai ser com a embaixadora Viviane Sammartin. De certeza muitos de vocês já a conhecem, mas quem não a conhece vai ficar a conhecê-la muito melhor. Eu vou deixá-la falar por si e fazer a sua apresentação. Eu chamo-me Francisco Santos e vou ser acompanhado nesta entrevista pela minha colega Vanessa Africani. Até já. Senhora Embaixadora, para começarmos esta entrevista, poderia dar-se a conhecer um pouco aos nossos seguidores, dizer quem é, qual é que foi o seu percurso profissional até aos dias de hoje e como é que chegou a embaixadora do Brasil na Namíbia. Certo. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar com vocês aí dando essa entrevista. É, faz algum tempo já que eu e a Vanessa tentamos achar um horário conveniente, então acho que finalmente chegou esse momento. Bom, a meu respeito, eu vou tentar ser breve, né, porque também não é o que importa aqui. Meu nome é Viviane Sammartin, eu sou diplomata de carreira, eu ingressei no Serviço Exterior Brasileiro em 93. Trabalhei em vários setores na Secretaria de Estado, também servi em vários países na Europa, na América do Sul, e antes de vir para a Namíbia como embaixadora, eu fui embaixadora do Brasil no Camerun, ou seja, é a minha segunda experiência como chefe de posto na África, minha segunda experiência, na verdade, num país africano. Senhora embaixadora, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação. Bom dia, Francisco. Boa tarde, embaixadora. Antes de começarmos a falar sobre a sua colocação na Namíbia, e tendo em vista a sua experiência, como é que a senhora avalia a importância do continente africano no cenário geopolítico atual? Olha, Vanessa, eu acho que cada vez mais o continente africano está ganhando uma importância geopolítica, estratégica, que há alguns anos atrás não se vislumbrava, né? Além da abundância de terras cultiváveis, recursos minerais, recursos energéticos, a África tem menor população jovem e um mercado consumidor imenso, que vai crescendo à medida que essa população vai chegando, a gente vai surgindo uma classe média importante na África, né? E apesar da visão muitas vezes predominantemente negativa que a mídia internacional passa do continente, né, em que normalmente só aparecem as coisas negativas, é inegável que houve muitos avanços nos últimos anos e que os países africanos, em sua maioria, têm procurado desenvolver sua infraestrutura, promover a modernização de sua agricultura, sua industrialização, além de buscarem cada vez mais agregar valor a seus produtos. Some-se a esse quadro a criação da Zona Continental Africana de Livre Comércio, que constitui a maior área de livre comércio do mundo, e fica evidente que é uma região que vem ganhando importância no contexto global. O interesse pelas oportunidades de investimento e comércio nas diversas regiões do continente, especialmente pelo acesso aos seus recursos naturais, fica evidente ao se verificar a presença crescente da China, da Índia, da Turquia, dos países árabes e outros, para além dos antigos colonizadores europeus. Senhora Embaixadora, ainda antes de entrarmos, por assim dizer, no sumo que será falar da Namíbia, vamos falar um pouco ainda da África, especialmente por causa do que tem estado a acontecer nos ex-países francófonos. Com a sua experiência e como já teve também num país ex-colónia de França,
O que é que acha ou qual é que é o seu ponto de vista em relação a esta situação crescente de golpes de Estado nestes países? Olha, Francisco, eu pessoalmente vejo essa multiplicação de golpes de Estado nesse período recente como uma tendência muito preocupante. Note que esses países onde ocorreram golpes militares são os mesmos países que têm enfrentado ataques de grupos terroristas e cuja população se sente cada vez mais à mercê desses criminosos. O fato de ter havido grande apoio popular aos militares que tomaram poder em diversas dessas situações demonstra que há um sentimento de frustração com os governos democraticamente eleitos ou ainda com dirigentes que se perpetuam no poder, tanto em termos de segurança, falta de segurança, como em termos de falta de desenvolvimento econômico. Por outro lado, me parece haver uma ilusão de que, mediante golpes de Estado, a situação vai melhorar. Eu acredito que o mais importante é que os chamados períodos de transição, né, que estão anunciados, né, eu vivi isso especialmente com relação ao Chad, né, que de uma certa maneira teve uma espécie de um golpe de Estado com a tomada do poder pelo filho do então presidente que foi assassinado. Eu acredito que esses períodos têm que ser o mais curtos possíveis e que eleições efetivamente livres e com ampla participação da sociedade civil, de todos os partidos, possam ser organizadas. É a única maneira de você solucionar essas questões. Né? Mas é preocupante, é realmente uma tendência muito preocupante. Eu concordo plenamente consigo, especialmente porque agora verificou-se até no Mali que supostamente iriam fazer eleições e que a Sua Excelência mais uma vez resolveu adiar o período de transição para as eleições, o que deixa a comunidade internacional completamente preocupada sobre o que é que na realidade irá acontecer. Não é? É verdade. Senhora embaixadora, vamos falar sobre a sua posição atual. Como embaixadora do Brasil na Namíbia, quais são as suas impressões iniciais sobre o país e quais são os desafios e oportunidades que a senhora identificou para criar uma boa relação bilateral? Bom, desde que eu assumi as minhas funções à frente da embaixada, eu tenho visto com satisfação que a Namíbia tem um enorme potencial, que está buscando explorá-lo para se tornar um país desenvolvido e próspero para todos. Exemplo dessa estratégia é a aposta do governo na produção de hidrogênio verde a partir dos recursos abundantes em termos de energia solar e eólica. Há vários projetos em andamento com investimentos de países europeus, a começar pela Alemanha, que poderão transformar a Namíbia nos próximos anos na capital das energias renováveis da África. Além disso, o país é um importante produtor de urânio e de outros minerais, entre os quais o lítio, cujo emprego na fabricação de baterias para carros elétricos demandará volumes cada vez maiores desse material. A Namíbia descobriu recentemente reservas importantes de petróleo e gás, então essa é outra frente que está sendo desenvolvida. O país conta também com um porto moderno na cidade de Walvis Bay, que conecta, através de boas rodovias, o país com seus vizinhos da região, sem acesso ao mar, como Zimbábue, Botsuana, Zâmbia, mas também com Angola e, naturalmente, com a África do Sul. Por fim, o governo deseja modernizar sua agricultura e aumentar a produção local de alimentos. Nesse quadro, há muitas oportunidades para projetos conjuntos entre empresários brasileiros e namibianos. É importante ressaltar que a Namíbia tem um mercado pequeno, uma população pequena, um país enorme, mas uma população pequena, de 2,5 milhões de habitantes. Mas pode ser considerada como ponto de entrada para os demais países da região, como eu mencionei. Eu queria dizer, então, só para outra consideração, é que o investimento produtivo aqui brasileiro deve, portanto, levar em conta não apenas o mercado namibiano, mas o mercado local e a zona de comércio livre continental africana no futuro. Como vocês bem sabem, esse acordo, que ainda está em fase de implementação, irá criar a maior zona de comércio livre do mundo, medida pelo número de países participantes. E são 55, 54 países e um PIB calculado em 3,4 bilhões. Sobre os desafios, o desafio que eu encontrei, que ainda precisa ser superado, refere-se ao desconhecimento mútuo sobre o potencial de intercâmbio. Não há investimentos brasileiros diretos aqui. Os empresários e importadores namibianos estão muito mais acostumados a lidar com a África do Sul, principal parceiro econômico, e países europeus, bem como a China, e entre outros países asiáticos. Os empresários brasileiros tampouco têm uma noção do potencial da Namíbia. É fundamental, então, que se promova maior conhecimento de todas as áreas nas quais o Brasil pode contribuir para o desenvolvimento da Namíbia, assim como obter ganhos em termos de negócios. A senhora embaixadora, tendo em vista exatamente o que disse este pouco, ou
desconhecimento, digamos assim, do Brasil em relação à Namíbia. Na sua opinião, qual é que é a importância estratégica da Namíbia para o Brasil, tanto a termos económicos como políticos? Bom, Francisco, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado com essa expressão estratégica, né? Porque se usa muito esse termo hoje em dia, tudo é estratégico, aí a gente fica em dúvida no que não é estratégico, né? Eu não sei, não saberia dizer hoje se a Namíbia é estratégica para o Brasil, e vice-versa, pelo menos agora, talvez no futuro. O que não significa que a Namíbia não seja importante para o Brasil. Em primeiro lugar, porque é um país vizinho ao nosso, se você considerar que estamos frente a frente no Atlântico Sul e que somos ambos membros das OPACAS, que é a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul. Temos esse espaço comum no qual podemos cooperar em termos de segurança, pesquisa científica, comércio, etc. E, de fato, já temos uma cooperação histórica com a Namíbia na área naval. A Marinha Namibiana foi criada e estruturada, em boa medida, graças ao apoio brasileiro. A maior parte dos oficiais namibianos que hoje ocupam posições de comando realizou sua formação no Brasil e nossa presença aqui segue sendo importante. Temos uma missão naval brasileira sediada em Walvis Bay. Em 2024, iremos celebrar 30 anos desde a assinatura do Acordo Bilateral de Cooperação Naval, no âmbito do qual essa cooperação se desenvolveu. Além disso, à medida em que o projeto namibiano de promover o seu desenvolvimento a partir da geração de energia for avançando, vão surgir oportunidades de intercâmbio comercial, tecnológico e de investimentos. Eu vejo a Namíbia como uma possível plataforma para a exportação de produtos brasileiros e para investimentos aqui, para outros países da região austral. Ou seja, a Namíbia pode ser uma porta de entrada muito importante para investimentos brasileiros, para produtos brasileiros, até porque o sistema de rodovias da Namíbia é considerado o melhor da África Austral, né? Isso é importante de ressaltar. A infraestrutura de transportes é bastante boa. Senhora embaixadora, quais são as principais áreas de cooperação que a senhora considera essenciais para fortalecer as relações entre o Brasil e a Namíbia? Bom, Vanessa, além dessa cooperação naval que eu já mencionei, existe atualmente uma cooperação importante sendo consolidada na área de segurança alimentar. O Brasil, através da sua agência de cooperação, a ABC, e em parceria com o Programa Mundial de Alimentos, financia desde 2020 5 projetos piloto voltados para promover a produção de alimentos e a geração de empregos junto a grupos étnicos marginalizados, como, por exemplo, a comunidade San. Nosso objetivo é que esses projetos possam se tornar modelos a serem replicados, tanto na Namíbia como em outros países africanos. No âmbito da agricultura, existe a expectativa de termos em breve projetos de apoio técnico a setores considerados prioritários pelo governo namibiano. Como você sabe, o Brasil atua nessa área há muitos anos em países africanos, transferindo tecnologias e boas práticas da agricultura tropical, desenvolvidas graças à nossa Embrapa e ao setor privado ao longo dos últimos 50 anos. Eu espero que a Namíbia também possa vir a se beneficiar da cooperação bilateral nessa área. Também temos uma cooperação nascente na área cultural e da chamada indústria criativa. Em novembro próximo, será realizado em Windhoek o primeiro workshop sobre cinema brasileiro, com a participação da renomada diretora Tezuka Yamazaki. O objetivo é apoiar a nascente indústria de cinema namibiana a partir da nossa experiência nacional. Outras áreas que estamos explorando referem-se à cooperação entre academias diplomáticas e, igualmente, cooperação policial. Enfim, há várias iniciativas em andamento que deverão, nos próximos anos, adensar e aprofundar nossas relações bilaterais. De certa maneira, já abordou um pouco a próxima pergunta que eu queria fazer, mas eu gostaria que aprofundasse ainda um pouquinho mais este assunto. Portanto, basicamente, o pouco tempo que já esteve aí e com a sua experiência, quais é que acha que são os grandes desafios que a Namíbia está a enfrentar neste contexto, neste novo contexto africano, especialmente até com esta expansão do BRICS e as confusões extra-fronteiras, digamos assim, que têm influenciado muito a África, e de que forma é que acha que o Brasil pode ajudar a Namíbia a resolver esses problemas? Eu não sei se eu colocaria no contexto do BRICS ou, enfim, mas a Namíbia tem desafios que decorrem até do fato de que é um país muito jovem.
somente obteve a independência em 90, né, em 1990, após muitos anos de luta contra a ocupação sul-africana e o regime de apartheid, que mantinha um abismo entre a população branca, minoritária, e a população negra. Nesse sentido, ainda há uma grande desigualdade socioeconômica que é preciso reduzir. Também existe o desafio de gerar empregos de qualidade para a população jovem, que é majoritária no país, como em vários outros países africanos, como vocês bem sabem, e que sofre com altas taxas de desemprego. O Brasil, ao apoiar, mediante projetos de cooperação, por exemplo, na área agrícola, bem como em outras áreas, a Namíbia pode contribuir para a geração de empregos e a redução dessas desigualdades. As políticas adotadas em nosso país, como Bolsa Família e nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, por sua vez, podem servir de modelo para o governo namibiano. Estou informada de que existem estudos para implementar aqui um Sistema Universal de Saúde Pública e também de apoio econômico a populações mais vulneráveis. Eu vejo um potencial de intercâmbio muito interessante nessa área. Além disso, sendo o país mais árido da África subsaariana, a Namíbia já enfrenta anualmente problemas relacionados com a seca. A mudança climática vem exacerbando essa condição e, portanto, é fundamental que o país adote medidas de mitigação e adaptação. Também temos experiências nessa área, já que o nosso Nordeste tem características semelhantes a partes da Namíbia. Então, eu vejo que alguns desses desafios são desafios de desenvolvimento com os quais o Brasil pode contribuir, com projetos, com tecnologia, com experiências que o Brasil já tem, né? Há muitas áreas, né? Há muitos desafios também, mas há muitas áreas nas quais nós podemos realmente ter uma cooperação mais próxima. Esta entrevista está a ser muito interessante e eu tenho a certeza que vocês, desse lado, também a estão a achar interessante. E é exatamente por isso que eu vou aqui lembrar uma coisa. Não se esqueçam de assinar o canal, porque ao assinarem o canal e também ao clicarem aqui no sino, vão receber informações das próximas entrevistas e eu tenho a certeza que vão estar ansiosos por elas. Voltando às perguntas. Senhora Embaixadora, em termos de comércio, que a gente estava até conversando ontem, o volume de trocas comerciais entre os dois países é relativamente baixo. O Brasil exporta principalmente produtos manufaturados, como máquinas e equipamentos para a Namíbia, enquanto a Namíbia exporta minerais, principalmente diamantes para o Brasil. Quais são as suas ideias e planos para promover uma maior compreensão e cooperação entre o Brasil e a Namíbia durante o seu mandato como embaixadora? Bom, as nossas trocas comerciais são efetivamente extremamente reduzidas, né? São, eu poderia dizer, irrelevantes, né? Não há um comércio expressivo entre o Brasil e a Namíbia. Os registros que nós temos aqui do nosso SECOM, que, aliás, recém foi criado, né, esse ano, indicam que no ano passado os principais produtos exportados pelo Brasil foram frango e açúcar, mais ainda do que máquinas e equipamentos, né? Os principais produtos da pauta são frango e açúcar. A pauta exportadora namibiana, por sua vez, foi dominada por minérios, né? Você falou de diamantes, mas tudo num volume muito reduzido, né? Se você olhar os volumes, eles são realmente muito baixos, né? E é por essa razão que, desde que eu assumi a chefia da embaixada, que eu tenho procurado identificar oportunidades para que essa situação seja alterada. Eu acho que o baixo volume de comércio se deve ao desconhecimento por ambos os lados de oportunidades existentes. Queremos promover no Brasil a Namíbia como destino para exportações, tendo em conta, digamos, essa possibilidade de o país servir como ponto de entrada para produtos brasileiros em outras regiões, em outros países que não têm acesso ao mar, né? E, da mesma forma, eu acredito que a Namíbia deveria explorar oportunidades no mercado brasileiro, por exemplo, no que respeita a pescado. Atualmente, o peixe da Namíbia, de excelente qualidade, que chega ao mercado brasileiro, vem, em grande medida, através da Espanha. Acreditem se quiser. Creio que poderíamos avaliar como evitar essa triangulação, mediante o estabelecimento de contatos entre importadores e exportadores e a criação de uma linha marítima regular entre o Brasil e a Namíbia. Alguns exemplos. Senhora Embaixadora, nós já estamos praticamente no fim da entrevista. Já vi que, como se costuma dizer, preparou bem a entrevista e está bem informada e de certa maneira percebe-se que tem um objetivo certo e procura criar algo para ajudar a fortalecer a Namíbia. Por isso, vamos falar deste aspecto. De uma forma geral, quais são as suas perspectivas para o futuro das relações entre o Brasil e a Namíbia
e como é que procura contribuir para fortalecer essas relações? Bom, em primeiro lugar, essa é a minha função. Então, se eu não estivesse fazendo isso, eu não estaria trabalhando bem. Mas, respondendo à sua pergunta, as perspectivas me parecem excelentes. Nós temos um relacionamento, sempre foi muito bom, sempre foi excelente, mas eu acho que ele era pouco denso, né? Essa foi a minha impressão quando eu comecei a me preparar para vir para cá, né? Eu não via muitas áreas em que estivesse tendo cooperação, o comércio é muito pequeno, então, assim, eu achei que havia muito a fazer, né? Continuo achando isso. Estamos avançando na diversificação da nossa cooperação e desse adensamento da relação. Em novembro, teremos a segunda reunião de consultas políticas bilaterais em Windhoek, com a vinda do secretário de África e Oriente Médio, embaixador Carlos Duarte, atual nosso secretário de África no Itamaraty. Será uma oportunidade para discutirmos uma ampla agenda de temas e definirmos linhas de ação para o próximo ano. Enfim, minha contribuição com o apoio fundamental da equipe da embaixada tem sido no sentido de explorar todas as possibilidades de fortalecer essa nossa relação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claramente, claramente. De facto, tem razão, é o seu trabalho, não é? Eu só queria que, pronto, desse a conhecer um pouco às pessoas que vão ler a entrevista aquilo que de facto se faz. Porque, para ser sincero, muitas vezes as pessoas não percebem o que é que um embaixador faz quando está num país, pensam só que está lá só para passar umas assinaturas e umas autorizações e não tem uma perspectiva ou não tem uma ideia da realidade do trabalho do embaixador. O trabalho do diplomata é muito amplo. Cada vez que você tem que definir o que faz um diplomata, você pode escrever uma página, entendeu? Então é difícil, né, definir, porque a gente faz muitas coisas, né? Existe todo o trabalho, digamos, de, como você mesmo disse, existe o trabalho burocrático, existe o trabalho consular, existe a promoção comercial, existe a promoção cultural, existe, digamos, a promoção do relacionamento multilateral, da colaboração multilateral, da coordenação. Tudo isso a gente faz, né? Então, à medida em que você vai fazendo isso bem e vai tendo essa relação mais próxima em vários setores, você tem uma qualidade melhor, né? Evidentemente, o nosso trabalho aqui é esse, é que os países se aproximem pelo diálogo, pela cooperação, pelo comércio, né? Eu acho que essa é a principal função do diplomata, né? Bom, senhora embaixadora, para a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente faz para todos os brasileiros que a gente entrevista aqui. Com base na sua experiência, o que a senhora acha que ainda não foi feito, mas que deveria ter sido feito de uma forma geral para aumentar o comércio bilateral entre o Brasil e a África? É uma pergunta difícil. Enfim, a gente sempre se pergunta por que o empresariado brasileiro não está mais presente aqui. Da experiência que eu tive no Camerun, e a experiência que eu estou tendo aqui, eu acho que o empresariado brasileiro, com o apoio de entidades como a Apex, que é a nossa agência de promoção de exportações, precisa ter um novo olhar para a África, vê-lo como o enorme mercado que é. A África precisa de infraestrutura, de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia, precisa de bens de capital para poder agregar valor a seus produtos, precisa se industrializar, precisa de máquinas e equipamentos para mecanizar e desenvolver sua agricultura, precisa de know-how nessa área e muitas outras. Enquanto o Brasil não se fizer presente, outros países estão cada vez mais apostando no continente. A Turquia, por exemplo, e a Índia tiveram aumentos muito significativos de suas exportações de manufaturados para países africanos nos últimos anos. O Brasil tem amplas condições de competir nos mais variados setores, como bem sabemos, seja na engenharia civil, seja no setor agropecuário, seja no fornecimento de produtos manufaturados. E, enfim, se a gente não ocupar esse espaço, outros o farão. Na verdade, já estão fazendo. Eu entendo que nós estamos vivendo uma nova fase agora, né, no governo brasileiro, de priorização da África, né, de volta à África, né? Nos últimos anos, a África passou um pouco despercebida, né, nas políticas públicas, havia um certo descaso, desinteresse, e eu tenho essa impressão de que se o governo promove, se as agências apoiam, você consegue, né, interessar o empresariado, né, para além, digamos, do conhecido, né? O conhecido é a América do Sul, é a Europa, alguns países da Ásia, a África digamos, é o novo, é o desconhecido, mas
justamente por isso, quem está se adiantando vai conseguir o seu espaço aqui. E o Brasil precisa, digamos, eu acho que reduzir o atraso em relação a isso, né? A nossa presença ainda é muito tímida, infelizmente, e eu acho que a gente, com tudo que a gente tem a oferecer, e inclusive com o nosso capital, digamos, como a gente diz, de soft power, ou seja, com a simpatia com que nós somos vistos aqui, com a confiança, eu acho que a gente deveria aproveitar isso melhor. Então, essa é um pouco a minha avaliação e é para isso que a gente trabalha, né? Para promover cada vez mais essa aproximação. Ok, muito obrigada pela sua resposta. Vou só dar aqui uma chega, exatamente por causa da resposta que deu, sabe? Eu, como angolano, há uma coisa que sempre me meteu muita confusão em relação ao Brasil, porque o Brasil sempre esteve muito próximo de Angola. Angola e Brasil sempre foram países irmãos. Mesmo no tempo do colonialismo, Angola recebia uma série de produtos do Brasil com muito mais facilidade do que produtos que vinham da chamada metrópole. E pós-independência continuou, de certa maneira, a haver um grande apoio do Brasil. E, de repente, o Brasil desapareceu. Uma coisa que eu nunca compreendi, porque estando o Brasil colocado geograficamente na mesma região que a África, tendo o Brasil os mesmos tipos de clima, os mesmos tipos de dificuldades, ou seja, tudo aquilo que podia fazer com que o Brasil fosse parceiro ideal para a África de uma forma geral, e o Brasil de repente desapareceu. Foi de facto Pronto, eu percebo que isto poderá ter muito a ver com as políticas internas do Brasil, é um facto, mas eu tenho muita pena disso, até porque toda a minha infância foi muito ligada ao Brasil e, de certa maneira, agora sentimos um pouco falta deste país irmão, o que é pena. Eu espero que, de facto, as coisas, como diz agora com este governo, que mudem. Olha, eu acredito que sim. Houve enfim, a gente teve todo um movimento nos primeiros anos, né, do governo Lula de empresas vindo para cá, mas eu acho que esse movimento que a gente conhece bem, né, toda aquela questão das empresas de empreiteiras, eu acho que ele foi incompleto. Eu acho que a gente tem mais a oferecer em várias outras áreas. E eu acho que o Brasil, aos poucos, está percebendo isso, né? Me parece que houve aí um interregno em que a política externa para a África praticamente não existiu, né? Se eu posso dizer assim. Não havia um interesse muito grande e tal, então, por parte dos países africanos, eu acho que existe hoje uma grande expectativa desse relançamento das relações, do que o Brasil pode contribuir pelas razões que você falou, nós somos países vizinhos, nós temos dificuldades semelhantes, nós temos clima tropical. No caso dos países lusófonos é mais fácil ainda, porque a gente fala a mesma língua. No caso dos países de língua anglófona existe uma certa barreira, uma dificuldade, mas nada que não possa ser superado. Então, eu acredito que o caminho, o ideal seria que, digamos, a nossa Apex começasse cada vez mais, né, abrisse representação aqui, é uma série de coisas que eu acho que tem que ser feitas para que o país se faça presente, né? O que a gente observa de outros países é que eles estão vindo com tudo, como eu falei, né? Já estão aqui, sempre estiveram por outras razões, ou estão vindo, e nós, no momento em que nós não fizermos isso, a gente está perdendo tempo, né? Perdendo tempo e espaço. Então, eu espero que essa situação realmente mude. Bom, senhora embaixadora, eu gostaria de agradecer a sua presença, sua participação, seu tempo, pelo nosso relacionamento também, que desde o Camerun, né, a gente tem feito um trabalho, acho que bem bacana. Desejo sucesso na sua caminhada na Namíbia, e mais uma vez obrigada pela presença. Não, eu que agradeço. Eu acho interessante trocar essas ideias. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Como eu sei que gostaram, eu acredito que vão querer seguir as próximas entrevistas. Portanto, não se esqueçam, muito importante, cliquem no sino para receber a informação quando for publicado um novo vídeo. De momento, ficamos por aqui. Agradecemos a todos por terem estado a assistir e para a próxima, cá vos esperamos.